E você aí de casa sabia que 60% das mortes de pacientes que têm problemas cardiovasculares está relacionado à diabetes? Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o Dr. Lafranc, ele vai conversar com a gente sobre um assunto sobre essas complicações do diabetes, que podem ser muito severas e, como a gente acabou de mencionar aí no início da matéria, pode sim levar à morte. Explica pra gente por quê, doutor. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que o diabetes é uma doença que muitas vezes passa silenciosa, passa desapercebida. Existe um atraso para que as pessoas façam o diagnóstico do diabetes. E enquanto o diabetes não está bem controlado, ele vai causando lesões na circulação. Os altos níveis de açúcar no sangue levam lesões na parede dos vasos, das artérias, e onde acontece isso, vai tendo uma oclusão, um fechamento, uma obstrução dessas artérias, né? E com isso levando aos sintomas que são muito variados das complicações. Porém, muitas vezes a pessoa deixa passar desapercebido os primeiros sinais do diabetes, que seria tomar um pouco mais de líquido que o normal, ir mais vezes ao banheiro, fazer xixi mais vezes, algumas vezes passar por períodos que tem uma transpiração, uma fraqueza e tal. Mas muitas pessoas não têm esses sintomas, então acaba só descobrindo um exame rotineiro. Por isso é importante, aquelas pessoas que têm familiares diabéticos, que não têm um hábito de vida muito saudável, não faz atividade física, não tem um controle adequado de outros problemas, como a pressão, como a obesidade, que essas pessoas façam 1 ou 2 vezes por ano, pelo menos um exame para ver a sua glicemia. Doutor, explica pra gente, por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com diabetes, de que forma ela vai aí cuidar e manter essa diabetes em dia para que ela não fique muito alta e não resulte em todas essas complicações? É possível manter por um longo tempo a diabetes estabilizada? Sim, com certeza. A gente tem basicamente 2 tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é o que começa na infância ou na adolescência. Esse é um diabetes mais difícil de controle, porque ele não depende só dos hábitos alimentares da pessoa, né? Ele é genético e o pâncreas, que é o nosso órgão que produz essa insulina, ele diminui muito a produção ou não produz, então a pessoa acaba necessitando o uso de insulina para o resto da vida. Já os pacientes com diabetes tipo 2, o diabetes que ele vem com o tempo, ele também tem uma relação familiar, porém ele está muito relacionado com os hábitos da pessoa. Pessoa que se alimenta mal, pessoa sedentária, pessoa que ganhou muito peso, pessoa que tem assim um hábito de alimentos inadequados, né? Muito carboidrato, muito açúcar, muito refrigerante, né? Então todos esses fatores levam ao diabetes. Porém hoje a gente sabe que é difícil cuidar de algo que depende extremamente da alimentação. Mas hoje você tem, junto com uma orientação nutricional, com um nutricionista ou com um endocrinologista, você tem hoje vários produtos que substituem produtos à base de açúcar. Então, torna um pouco mais fácil o controle alimentar. Também temos hoje um arsenal medicamentoso muito grande para o combate do diabetes, né? Hoje também tem a tecnologia, quando a pessoa precisa de insulina, que são equipamentos, são bombas que ficam instalados na pessoa e que vai administrando essa insulina lentamente ao longo do dia. Também temos alguns aparelhos que a pessoa coloca como se fosse um adesivinho assim na pele, que ele troca a cada 15 dias, que ele faz uma leitura quase que instantânea do açúcar no sangue. A pessoa tem um aparelhinho como se fosse um celular, ele passa nesse implante e tem uma leitura praticamente imediata do nível de açúcar. E assim a pessoa pode corrigir com insulina da maneira mais adequada. Então, hoje a gente tem todos esses cuidados importantes e medicamentos também à disposição. Porém, eu sempre falo, a pessoa com diabetes, ela pode viver bem por muitos anos? Pode, só depende dela. Essa é muitas vezes uma dificuldade quando a pessoa procura um consultório médico, o médico dá todas as orientações para esse problema, especificamente o diabetes, e a pessoa sai do consultório e infelizmente não consegue seguir todas aquelas recomendações.
aí não tem todo médico, medicamento que vai resolver o problema. Então, o diabetes, a pessoa pode sim, respondendo a sua pergunta, pode viver bem? Pode, depende muito dela.